Olá, tudo bem com vocês? Bom, eu estou aqui para me apresentar, desejar boas-vindas a vocês. Eu espero que esse ano a gente consiga ter um bom ano e de bastante aprendizado e que a gente consiga fazer da melhor maneira possível enquanto a gente não consegue estar desfrutando do convívio aqui na escola, né? Então, eu vou trabalhar com você com o nono ano, educação física, tá bom? Então, eu trabalho também física com os primeiros anos, mas nono ano é educação física, matéria que vocês com certeza gostam, né? Ou pelo menos a maioria. Bom, vamos falar um pouquinho sobre como será a dinâmica das nossas aulas. A princípio, a gente vai ter aula à distância, né? Utilizando grupos de WhatsApp e a plataforma que a escola vai estar indicando para vocês. Então, todas as atividades serão postadas ou na plataforma, vídeos serão postados no YouTube, sempre disponibilizado links para vocês, ou no WhatsApp, certo? Então, veja bem, tudo o que eu passar para vocês estará disponível ou no grupo do WhatsApp, ou na plataforma, ou no canal do YouTube da escola, tá bom? Sempre vai ser disponibilizado o link para vocês. Eu vou pedir... esqueci de falar meu nome, desculpa. Então, eu vou trabalhar educação física e o meu nome, professora Lília, certo? Vamos falar então, continuar a falar sobre a nossa dinâmica de trabalho. Nós teremos conteúdos, porque nós temos muita coisa para estudar, e você sempre terá textos que você vai transcrever para o seu caderno. Então, o que eu passar para vocês, eu peço para que vocês passem para o caderno com a data bonitinha, tá bom? Suponhamos que a gente tem aula segunda-feira. Então, vamos lá, segunda-feira, 25 de janeiro de 2021. Então, você vai colocar 25/1/2021, educação física, e copiar o conteúdo que for passado para vocês. Eu sempre passo um conteúdo e gravo um vídeo explicando esse conteúdo. Passo atividades, gravo o vídeo fazendo a correção das atividades, tá bom? Eu gostaria que vocês, quando for correção, você anota lá no seu caderno também. Passei para vocês um conteúdo lá, né? Aí na aula seguinte eu passei uma atividade, então você anota lá no seu caderno. Dia 26 de janeiro, correção das atividades através de vídeo. Pronto, tá bom? Você fez a correção, só anota lá para você não se perder, e eu também não, porque se for pedido, se for solicitado um relatório, você tem tudo certinho no seu caderno, tá bom? Você sabe o que aconteceu naquele dia. Eu vou estar sempre solicitando a entrega de atividades. Provavelmente, a entrega dessas atividades serão via plataforma utilizada pela escola, tá bom? Então, você vai tirar uma foto e enviar na plataforma, e eu vou dar um visto, vou corrigir, vou avaliar e vou dar nota, ok? Então, fiquem atentos. Por quê? Porque vocês precisam ter todas as atividades no caderno, todo o conteúdo, até porque as avaliações que a gente faz vai ser em cima do conteúdo ministrado, tá bom? Nós temos avaliação objetiva, que são as provas de bloco, e subjetiva também, tá? Enquanto a gente não tiver aula presencial, essa avaliação vai acontecer em uma plataforma, mas existe, tá bom? Sempre do conteúdo trabalhado, tá ok? Outra coisa importantíssima que eu peço para vocês, por favor, participem das aulas, tirem suas dúvidas. Sempre que você tiver alguma dúvida, envie essa dúvida através do grupo do WhatsApp ou da plataforma, né? Dependendo de qual for a sua dúvida. Pelo WhatsApp fica mais fácil de responder, porque eu recebo as notificações, né? Então, aí eu vou lá no grupo, vejo se é comigo. Você pode mandar no privado, não precisa ser no grupo, tá? Pode ser no privado, não tem problema. Pode ser no grupo, pode ser no privado. Então, assim, sempre que você tiver dúvida, mande a sua pergunta, entre em contato. Eu vou responder todas. Se acontecer de eu não responder na hora, é porque eu provavelmente estarei ocupada gravando uma aula ou atendendo outro aluno.
mas eu sempre respondo, mesmo que demore um pouquinho, é só você ter um pouquinho de paciência, porque às vezes realmente você manda a pergunta no momento em que eu estou ocupada, tá? Eu não posso parar de gravar uma aula para poder te responder, porque senão perde, né? Eu perco todo o raciocínio. Então, é só ter um pouquinho de paciência, tá bom? Mas eu respondo todo mundo. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre o que nós vamos estudar nesse semestre, no primeiro e segundo bimestre, tá? Então, no primeiro bimestre, nós vamos falar sobre danças, tá bom? É um assunto que muita gente gosta, né? É um assunto bem gostoso, bem interessante. Então, danças, a gente vai trabalhar danças do Brasil e do mundo, e aí a gente não vai trabalhar todas, mas ali as mais conhecidas, as principais, né? Porque são muitos estilos, então não dá para falar sobre tudo, né? E a gente tem só um bimestre. A gente vai ver o conceito de dança, os elementos que constituem a dança, né? E as técnicas básicas, tá bom? Então, a gente vai estar apresentando para vocês algumas danças. Como eu falei, vamos ver algumas tradicionais, mas eu vou procurar trabalhar mais com vocês dança brasileira, principalmente aquelas danças que são utilizadas como instrumento de transformação cultural, transformação social, certo? Então a gente vai estar trabalhando, dando um enfoque maior para danças que contribuíram para a construção cultural do nosso país, tá bom? Além das tradicionais, a gente vai também para essas danças que estão mais em voga hoje em dia, tá bom? No segundo bimestre, nós vamos falar sobre esporte, certo? E aí, nós vamos trabalhar em esporte, esporte de marca, esporte de precisão, de rede e parede, né? De invasão, de campo e taco. Só para a gente ter assim uma ideia, porque às vezes você pensa assim, tá, mas o que é esporte de marca? Esporte de marca é quando você tem uma marca para atingir. Normalmente é uma distância que você precisa atingir, tá? Que o atleta precisa atingir. Exemplo, o dardo, arco e flecha. Então você tem um alvo, uma distância, né, que você precisa atingir, certo? De precisão. A de precisão você tem um alvo fixo, né, você tem uma distância e você tem um alvo fixo para poder atingir, tá bom? Exemplo é a bocha. A bocha é um esporte assim, não é tão conhecido, principalmente na nossa região, mas em locais onde existem comunidades italianas, ele é muito, muito praticado, principalmente pelas pessoas mais idosas, porque é um esporte que foi muito usado ali na Europa, principalmente na Itália, tá? Então no sul, São Paulo, tem regiões em que é muito conhecido o bocha, tá? O curling, vocês já devem ter visto nas Olimpíadas de Inverno, né? Que é aquele em que você vai empurrando um disco, né? Parecido com hockey, mas não é uma equipe, é uma pessoa sozinha, né? O golfe, todo mundo conhece, né? A sinuca e tiro esportivo, tá? Então são exemplos de esportes de precisão. Esporte de rede e parede é aquele esporte onde você tem que jogar um objeto, geralmente bola, e existe uma divisão ali de uma rede, tá? Ou uma parede, né? Então, às vezes você precisa passar para o outro lado e aí você tem que passar esse objeto para o outro lado, superando uma rede. Ou às vezes você precisa de um obstáculo, esse obstáculo é uma parede, certo? Então, os exemplos aí eu vou ali, tênis de campo, de mesa, tá? Esporte de invasão. O esporte de invasão é aquele em que uma equipe precisa invadir ou passar para a área do adversário, tá? Normalmente também com objeto, e um dos objetos mais utilizados é a bola. Então a gente tem o futebol, tem o basquete, tem o hóquei, tem o handball, tá bom? E vários outros, são só alguns exemplos, né? E por último, então, o esporte de campo e taco. Esse esporte são exemplos
o beisebol, o cricket, o softball. Então, assim, não são tão praticados no Brasil, mas são esportes que algumas pessoas praticam. Não é esporte de massa como o futebol, mas é praticado aqui no Brasil, tá bom? E a gente vai conhecer um pouquinho de alguns, tá? Porque também não dá pra gente conhecer todos, mas vamos falar sobre alguns. E a gente vai estudar, então, a história desse esporte, né? O conceito, os valores trabalhados nesses esportes, as regras e fundamentos técnicos e táticos, tá bom? Tudo isso, então, primeiro e segundo bimestre. Repetindo, tudo que for passado para vocês, eu peço para que vocês transcrevam para o caderno de vocês. Nós não temos livro, né? Então, eu vou estar passando textos para vocês transcreverem, né? Falando sobre essas regras, sobre esses conceitos, sobre as técnicas. E eu vou utilizar também bastante vídeos, tá bom? Vídeos mostrando para vocês, por exemplo, um estilo de dança ou um tipo de esporte. Então, está sempre disponibilizando para vocês um link para vocês acessarem, ou um vídeo já existente ou um vídeo produzido por mim, tá bom? Eu espero que nós possamos ter aí um bom convívio, que a gente consiga superar aí esse momento complicado que a gente ainda está vivendo. Quero justificar que eu estou sozinha aqui na sala, por isso que eu estou sem máscara, tá? Mas sempre que eu saio da sala, né, que eu estou perto de outra pessoa aqui, de um colega de trabalho, eu estou utilizando máscara, tá ok? E aí pedir para vocês se cuidem das pessoas que vocês amam, evitem sair, evitem a aglomeração. Eu sei que está chato, eu sei que está difícil para todo mundo, mas vamos evitar, porque a gente está num momento muito delicado, onde há um crescimento de contágio da Covid-19 e a gente precisa evitar, porque a gente não sabe qual é a reação do nosso corpo, nem do corpo, do organismo, né, das pessoas que a gente ama. A gente não sabe, pode ser que eu tenha Covid e não sinta nada, mas pode ser que eu venha ter sintomas fortes e, enfim. Vamos evitar, então, essa proliferação, né, que tem acontecido, e vamos, se for preciso sair, utilizar máscara, sempre usar o álcool em gel para higienizar, dê preferência, se você tiver ali, ao sabão, que é melhor do que o álcool, né? E vamos nos cuidar, tá bom? Para que a gente consiga vencer tudo isso logo e rápido. A gente está aqui desfrutando do espaço escolar, que é onde a gente mais gosta, tá certo? Forte abraço para vocês, espero vocês na próxima aula e que a gente tenha um ótimo ano letivo. Sejam bem-vindos.